Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rogério e nessa aula você vai conhecer as expressões que são utilizadas para calcular os lados de seno, cosseno e tangente dentro de um triângulo retângulo. Ok? Então, vem comigo, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, vamos dar início então à nossa aula. Falando primeiro, né, acho que é muito importante nós falarmos a respeito do triângulo retângulo. Essa figura ela é fundamental para a construção das nossas razões trigonométricas, ok? Ele ganha esse nome, triângulo retângulo, devido a um dos seus ângulos internos possuir 90 graus. E toda vez que você tiver uma figura com um ângulo de 90 graus, ele vai ter um quadradinho aqui, ó, um pontinho. Estou destacando porque é importante. Muitas das vezes você vai realizar exercícios como esses que eu coloquei aqui, ó, nós vamos ver daqui a pouco. Dependendo da posição que a figura tiver, você vai ter um pouquinho de dificuldade de identificar, né, a hipotenusa e o cateto. Então, você vai perceber o seguinte, que a partir do momento que você conhece, você consegue identificar o ângulo de 90 graus, aí você já consegue encontrar também a hipotenusa, aí já fica um pouquinho mais fácil, tá bom? Mas vamos lá. O que é essa figura, né? Essa figura maravilhosa aí que nós utilizamos dentro da trigonometria para construir as razões de seno, cosseno e tangente. Veja bem, esses dois lados que são contemplados pelo ângulo de 90 graus, eles são chamados de catetos, ok? Onde um é o cateto oposto e o outro é o cateto adjacente, ok? E esse lado inclinado é a minha hipotenusa. Nós utilizamos as razões trigonométricas para descobrir as distâncias seja horizontais ou verticais, como inclinações, assim como também calcular o ângulo de inclinação de uma hipotenusa em relação a um cateto, ok? Nesse caso, eu coloquei um segundo ângulo aqui descrito como x, é importante, tá? Porque esses ângulos aqui, ó, como esse x e esse y, eles são os ângulos principais que são utilizados aqui nas razões de seno, cosseno e tangente. Tudo bem? O ângulo de 90 graus, ele é importante para definir a figura como sendo um triângulo retângulo e também para a gente identificar a hipotenusa. Tudo bem? Agora, os ângulos principais para a descrição do seno, cosseno e tangente são esses ângulos aqui de x e y descritos nessas duas figuras que eu coloquei. Tudo bem? Agora, galera, o que seria o meu cateto adjacente e o meu cateto oposto? Vamos olhar primeiro essa figura aqui, ó. Esse x está representando esse ângulo aqui, ele está coladinho, esse ângulo de x aqui, com esse cateto aqui, ó. Quando o ângulo está coladinho com o cateto, nós dizemos que esse cateto é adjacente ao ângulo, porque ele está coladinho, juntinho. A definição de adjacente é estar junto, estar ao lado, tá bom? Então tá aqui, ó, esse aqui é meu cateto adjacente, eu já vou marcar ele aqui para vocês, tá? Cateto adjacente. Nessa figura, o meu cateto adjacente já é esse com y aqui, ó. Esse é meu cateto adjacente. Fechou? Só tenho dois catetos, um adjacente e outro oposto, então só me restam os opostos aqui, ó. Cateto oposto e cateto oposto. A definição de oposto é estar de frente, ok? Então percebam que esse ângulo, se ele fosse uma câmera apontando para frente, ele estaria olhando para esse cateto aqui, ó. Ou seja, esse cateto está de frente com o cateto com o ângulo x. Então esse cateto ele é oposto a x. No caso desse ângulo y, ele está de frente com esse cateto aqui. Então esse cateto é o cateto oposto ao ângulo y. Esses ângulos, eles nos ajudam também a definir catetos adjacentes e opostos, assim como também construir as nossas razões de seno, cosseno e tangente. Tudo bem? Bom, agora que nós já conhecemos a figura e os seus lados ali, né? Hipotenusa, enfim. Ah, sim, deixa eu marcar a hipotenusa. A hipotenusa é marcada da seguinte forma, assim e assim. Eu estou fazendo essas marcações porque elas serão usadas para a construção das razões trigonométricas. E como são razões, quando nós estamos falando de razão, nós estamos falando de uma divisão. Toda divisão ela é representada através de uma fração.
Para eu construir as minhas razões de seno, cosseno e tangente, eu preciso seguir de forma rigorosa essa ordem aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. Bem nessa ordem. Primeiro seno, depois segundo cosseno, terceira tangente. Eu vou dar uma ideia de como construir essas razões de acordo com alguns macetezinhos, né, que os professores utilizam na sala de aula, né? Vamos utilizar um também aqui. Seno do ângulo x é igual fração. Cosseno do ângulo x é igual fração. Tangente do ângulo x é igual fração. Vamos usar aqui um bizu, né? Os profs usam essa forma de expressão, né? Um bizu, né? Um macetezinho para nós construirmos a nossa razão trigonométrica. Vamos supor que você bebe refrigerante, tá? Ah, eu não bebo, eu bebo água, eu bebo suco natural, não importa. Nessa situação aqui, nós amamos refrigerante, né? Para ser mais específico, Coca-Cola. Então nós vamos dizer o seguinte: quem está com sede, bebe Coca. Coca. Coca é tão bom que você repete. Então vamos repetir. Coca. E o que sobra, põe o H. Aí. O que sobrou sem informação embaixo, coloquei o H. Estão definidas aí as minhas razões de seno, cosseno e tangente. Claro, você precisa colocar nessa ordem para que na sequência você use esse macetezinho, tá? Quem está com sede bebe Coca. Coca é tão bom que eu repito. Coca. E o que sobra, põe um H. Ou seja, se você quiser descobrir, né, você tem um triângulo e lá você tem as informações de cosseno e hipotenusa. Bom, desculpa, cateto oposto e hipotenusa. Quando você tem as informações de triângulo de cateto oposto e hipotenusa, você vai utilizar seno de x. Quando você tem cateto adjacente e hipotenusa, você vai utilizar cosseno de x. E quando você tem cateto oposto e cateto adjacente, como informações do triângulo, você vai usar a tangente de x. Mais para frente, nós vamos descobrir o que é a tangente de x, cosseno de x e seno de x, com seus respectivos valores, tá? Bom, estão definidas aí. Tem uma segunda forma, tá? Que eu utilizo. Eu gosto de utilizar a segunda forma porque ela é mais abreviada e mais fácil de falar também. Que é o socatoa. Não é pejorativo, tá, galera? Mas assim, é uma forma de expressão que você consegue gravar legal. Socatoa. Vamos lá. Só toa. Sinal de igual aqui, fração. Sinal de igual aqui, fração. Sinal de igual aqui, fração. Seno de x é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Seno é igual ao oposto pela hipotenusa. Cosseno adjacente pela hipotenusa, tangente oposto pelo adjacente. Pode ver que as informações todas correspondem. Então, você pode utilizar qualquer um dos dois. Fica à vontade, tá? Eu gosto de usar mais esse. Agora, vamos fazer uns exercícios aí para a gente fixar essa ideia. Qual é a razão que eu utilizo para uma determinada situação quando eu quero calcular um dos lados do triângulo? Vem comigo. Muito bem, galera. Olha, presta atenção. Eu tenho algumas figuras, eu não desenhei elas na mesma posição que está aqui a minha introdução. Por quê? Porque a gente precisa, já logo de cara, ganhar aí, né, essa habilidade de identificar a cateto oposto, adjacente e hipotenusa na figura, independente da posição onde ela esteja, ok? Então vamos lá. Primeiro, galera, aqui, ó, na figura A, eu tenho raiz de 12 desse lado e x desse lado. A questão diz o seguinte, né? Quais razões se aplicam abaixo? Se eu quiser descobrir esse valor de x, qual é a razão trigonométrica que eu aplico aqui? Então vamos primeiro, é o primeiro, tá, galera? Identifica o lado do triângulo. Bom, eu tenho a minha hipotenusa aqui. Por que hipotenusa, professor? Está oposto ao ângulo de 90 graus. Lembra que nós falamos sobre isso aqui? Falamos, né? Oposto
a 90 graus, então já tem a minha hipotenusa. E aqui, galera, está oposto ao ângulo de 30 graus. Então, eu tenho o meu cateto oposto. Se eu quiser calcular, utilizar de uma razão trigonométrica para calcular esse lado do triângulo para encontrar o valor de x, eu vou utilizar uma razão trigonométrica que tenha cateto oposto e hipotenusa. Vamos lá? Oposto e hipotenusa, seno de x. Então, vou escrever assim, ó. Escreve aqui desse ladinho, tá? Seno de 30 graus é igual a cateto oposto x sobre a minha hipotenusa, que é a raiz de 12. Tá aí, galera. É assim que eu utilizo a razão trigonométrica. Acabei de construir uma razão trigonométrica. Ok? Vamos para a letra B. Aqui diz o seguinte, ó. Eu quero descobrir esse lado aqui. Qual é a razão trigonométrica? Eu tenho minha hipotenusa, né, que está oposta a 90 graus, e tem um adjacente, ó, tá coladinho com o ângulo de 22 graus. Tem um adjacente aqui, ok? Cateto adjacente. Cateto adjacente, hipotenusa, cosseno de x. Então, eu vou escrever assim, ó. Cosseno de x, no caso, meu x é 22 graus. Cosseno de 22 graus é igual cateto oposto, que é 5, sobre a minha hipotenusa. Tá aí, galera. Acabei de utilizar a minha segunda razão. Construir a minha segunda razão. Faz o seguinte, dá um pause no vídeo agora, faça C e AD e eu já venho corrigindo. Vamos lá? E aí, galera, fez? Vamos corrigir? Vamos ver se está correto? Vem com o prof aqui, ó. Aqui eu tenho cateto oposto, né? Aqui, ó, cateto oposto. E tenho cateto adjacente coladinho com 36 graus aqui, ó, cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica? Opa, cateto oposto pelo adjacente, tangente de x. No caso do meu x, ele tem 36 graus. Então, tangente de 36 graus é igual cateto oposto, que é 6, sobre x. Galera, esse x que eu tô falando aqui, ó, não tem nada a ver com esse x aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, tá bom? Tangente de x é tangente do ângulo. O x que eu coloquei aqui para demonstrar o lado que eu quero descobrir. Poderia ter colocado qualquer letra, mas é o hábito de usar x para tudo, acaba dando uma confundida, tá? Cuidado. Um x ali não tem nada a ver com o outro, tá? Esse x aqui, ó, ao qual eu me refiro, tá, galera? É esse x aqui. E a tangente de x é a tangente do ângulo. Como o meu ângulo aqui tem 36 graus, eu já coloquei direto. Tudo bem? Nós vamos fazer isso tantas vezes que você não vai nem perceber, você vai aprender rapidinho, tá? Então vamos lá. Aqui já defini a minha terceira aqui da letra C. Só faltou a letra D, né? Letra D eu tenho oposto a 90 graus, que é hipotenusa, e oposto a 36 graus, que é cateto oposto. Cateto oposto pela hipotenusa é seno de x, ou seno do ângulo, né? O ângulo tem 36 graus. Seno de 36 graus é igual a cateto oposto, que é 3, dividido por hipotenusa, que é x. Ok? Agora, vou fazer uma pequena observação, tá? Acabamos de fazer nossas correções aí. Acertou? Parabéns, tá? Bacana, né? A gente conseguir entender um assunto, né? E fazer o exercício legalzinho, né? Bacana, né? Muito bem, olha. Esses valores de cosseno de 22 graus, seno de 30 graus, tangente de 36 graus, nós vamos aprender na próxima aula, tá? Geralmente, nós trabalhamos com uma tabela de ângulos notáveis, que são ângulos de 30, 45 e 60 graus. Quando você vai realizar um exercício como esse, ó, cosseno de 22 graus, eles fornecem o valor para vocês, tá? Nós vamos estudar então na próxima aula a tabelinha com os ângulos notáveis para nós substituirmos aqui, daí sim nós vamos ter uma razão e proporção. Vamos calcular cruzando assim, ó, lembra da razão e proporção? Lá do 7º, 8º ano? Então, nós vamos aplicar esse conhecimento aqui, tá bom? Bom, espero que você tenha tido um bom entendimento sobre essa aula, sobretudo que você tenha gostado também, ok? Eu sou o professor Rogério, deixa um likezinho para me ajudar aí. Grande abraço, até a próxima!